O que Jesus pode fazer pelos nossos pecados? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre Marcos 2. Esse capítulo aqui continua mostrando alguns milagres, algumas curas que Jesus vinha realizando junto ao povo e ele estava se tornando cada vez mais conhecido, multidões iam atrás dele para obter a sua cura, embora o seu interesse maior fosse justamente em ensinar, em pregar a palavra, em falar sobre a chegada do reino de Deus. Mas as pessoas vinham até ele através do interesse, justamente em buscar curas, milagres, para que ele pudesse fazer algo visível na vida delas. E na verdade isso era então uma estratégia, porque através dessas curas e milagres as pessoas vinham até ele e ele inclusive usava isso para poder demonstrar também a sua autoridade, o seu poder, de que ele de fato é o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que foi prometido, profetizado e que viria para salvar a nação de Israel. E aí começa então a falar ali no primeiro versículo, dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E alguns escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então aqui a gente percebe que se Jesus era poderoso, inclusive para poder fazer algo que é visível, como é fazer uma pessoa andar, ele poderia sim ser capaz de perdoar pecados. E na verdade isso tem aqui um paradigma, porque profundamente, se a gente analisar, perdoar pecados é algo muito mais difícil do que fazer uma pessoa andar, porque na verdade perdoar pecados está atribuído somente a Deus. Então Jesus ali está reforçando que ele é Deus, que ele tem autoridade que foi dada por Deus para que ele pudesse ali, como homem, 100% homem e 100% Deus, ele fazer o que ele fez. E aí depois continua lá no versículo 15, falando que Jesus tinha encontrado Levi, que é Mateus, e Mateus passou a segui-lo, e achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntos com ele os seus discípulos, e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí então Jesus está mostrando aqui que eles precisam, justamente essas pessoas que estavam ali se colocando numa posição superior, onde Jesus não poderia estar sentado com aquele tipo de gente, eles mesmos também tinham que se analisar, porque Jesus estava colocando eles nessa condição de doentes, pecadores, porque todos nós somos pecadores e que precisam ser salvos por aquele que veio para poder perdoar os pecados. Então que a gente possa ter em mente que todos nós temos os nossos pecados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que a gente possa então entender que Jesus veio para perdoar os nossos pecados e que a gente possa recorrer a Ele com o coração contrito, se arrependendo e pedindo perdão, que Ele vai nos perdoar. Que você fique com essa palavra hoje e que Deus te abençoe.